faz uma coisa comigo agora. Olha para sua canela, aquela parte da frente ali da perna em cima do osso. Aperta ali com o dedo ali com força e segura. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você solta. Ficou ali uma covinha afundada? Ficou ali um buraquinho? Uma marca que demora para voltar? Essa marca tem nome. Ela pode ser o teu coração falando pela sua perna. Porque tem uma coisa que quase ninguém sabe. O teu coração ele não avisa. Mesmo quando ele começa a ficar fraco, ele quase não reclama. Ele não te dá uma dor no peito ali logo de cara. Mas as suas pernas reclamam pelo coração. Elas avisam antes, muito antes de você sentir qualquer coisa ali no peito. E o mais impressionante não é nem o sinal em si. É que ele fica ali visível todos os dias na frente dos seus olhos e você não percebe. A pessoa olha ali para a perna inchada no final do dia e pensa que é só cansaço. Sente dor na panturrilha quando caminha e culpa a idade. Põe a mão no pé gelado e bota a culpa no frio. E o aviso que estava ali o tempo todo, ele passa batido. Hoje eu vou te mostrar 3 sinais das pernas que podem estar avisando que o teu coração está pedindo ajuda. E o mais importante, eu vou te ensinar a diferenciar o que é normal daquilo que merece atenção de verdade. Porque a ideia aqui nunca é te assustar, é te deixar de olho treinado. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento cardiológico presencial aqui na Clínica Iano e atendo todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado e o telefone na descrição aqui do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Primeiro sinal, o inchaço que não é só cansaço. O primeiro sinal é o mais conhecido de todos e, ao mesmo tempo, o mais mal interpretado, o inchaço nas pernas. Lembra do buraquinho que você apertou aí na sua canela ali no começo do vídeo? Quando o coração está com a força de bombeamento reduzido, ele não consegue empurrar o sangue para frente com a mesma eficiência. O sangue, então, que deveria seguir o caminho, começa a ficar represado lá atrás, lá nas veias. E essa pressão que sobe dentro dessas veias empurra o líquido para fora dos vasos, para dentro dos tecidos. E esse líquido vai se acumular onde a gravidade manda, ali nos tornozelos, nos pés, nas partes baixas ali das pernas. E quando você aperta, então, a pele em cima ali desse líquido acumulado, ela se afasta por um instante e deixa a marca. Aquela covinha tem nome. A gente chama de cacifo. Até aqui parece igual qualquer inchaço, mas é aqui que você aprende a separar o que importa. O inchaço que liga o alerta para o coração, ele tem um perfil. Ele costuma ser nas duas pernas. Inchaço cardíaco quase sempre ele é simétrico, dos dois lados. Outra característica, ele piora ao longo do dia. De manhã a perna está mais fina. Conforme você passa o dia em pé ou sentado, ele vai inchando. À noite, o sapato aperta e a meia fica marcada. E tem um jeito simples de enxergar a gravidade agindo nisso. Quando você deita e levanta as pernas ali no apoio, mais alto que o coração, o inchaço ele diminui depois de um tempo. Isso reforça que é líquido se acumulando lá embaixo, já que a perna esvazia quando ele para de lutar contra a gravidade. E tem um sinal que é ainda mais precoce do que aquele inchaço visível, que é a balança. Antes da perna inchar a ponto de você enxergar, o corpo já começou a segurar líquido por dentro. E líquido pesa. Quando alguém me conta então que ganhou 2 ou 3 quilos em poucos dias, sem ter mudado nada na alimentação, meu olho de cardiologista ele já sente. Porque gordura não se forma em 3 dias. Mas água sim. Um ganho de peso rápido, sem explicação, ainda mais junto ali com a perna inchando, é o corpo te avisando que está retendo o líquido. E quando ele vem então junto de falta de ar, principalmente uma falta de ar que aparece quando a pessoa ela se deita, aí a chance de ser problema no coração é grande. A pessoa deita para dormir e senta porque sente falta de ar. Ela tem que sentar. Ou ela precisa de um travesseiro mais alto ali para respirar melhor. Ou pior, ela acorda no meio da noite ofegante, com a sensação de afogamento e precisa levantar para recuperar o fôlego. Então, inchaço nas pernas, mais falta de ar quando você deita, essa combinação é um dos avisos mais clássicos de que seu coração está sobrecarregado. Mas calma, pessoal. Nem todo inchaço é coração. Longe disso. Viagem longa sentada incha, calor incha, sal demais incha, passar o dia em pé incha, alguns remédios para pressão incham. Então inchaço sozinho, isolado, na maioria das vezes não é nada grave. Mas é claro, inchou as pernas, vai no cardiologista. Você tem que avaliar o coração. Segundo sinal, a dor que te obriga a parar. O segundo sinal ele é mais silencioso e quase ninguém liga ele no coração. É uma dor nas pernas com um comportamento ali muito particular. A pessoa começa a caminhar, anda 1, 2 quarteirões e começa uma dor.
uma queimação, uma cãibra ali na panturrilha, na batata da perna. E a dor aperta e obriga a pessoa a parar. Quando ela para, descansa um pouquinho, a dor ela some. Aí ela volta a andar e a dor ela volta. Mais ou menos sempre ali na mesma distância. E esse padrão tem nome: claudicação intermitente. Por trás disso, as artérias que levam o sangue para as pernas, elas estão sendo entupidas aos poucos ali por placas de gordura. A mesma aterosclerose, pessoal, que entope as artérias do coração. Parada em repouso, a perna se vira ali com pouco sangue que passa. Mas na hora que ela anda, o músculo pede mais sangue, mais oxigênio. E como o cano ali está estreito, esse sangue não chega na quantidade necessária. Aí o músculo reclama com dor. A pessoa para, o músculo descansa e a dor ela passa. E por que isso é assunto de cardiologista e não só de vascular? Porque as artérias do corpo são todas feitas do mesmo material. Se tem placa de gordura entupindo a artéria da sua perna, a chance de ter também placa nas artérias do coração e nas artérias do seu cérebro é altíssima. Então a perna, ela vira um espelho. Ela está te mostrando do lado de fora o que provavelmente está acontecendo lá dentro. Por isso, quem tem esse tipo de dor ao caminhar tem um risco muito maior de ter infarto e ter AVC. Eu sei, a dor na perna tem 1000 causas, mas a dor da circulação ela é diferente. Ela tem esse padrão certinho. Anda, dói. Para, alivia. Já a dor de articulação, por exemplo, de joelho, de quadril, costuma doer logo nos primeiros passos, ou ao subir escadas, e não segue essa lógica da distância. A dor do nervo, por exemplo, tipo ciático, costuma ser uma fisgada, que desce pela perna, formiga, queima. Não tem essa relação tão clara com o fato de você caminhar. Se a tua dor é aquela que aparece sempre depois de uma certa distância e alivia quando você para, vale levar a sério. E um problema, quando a dor melhora, quando a pessoa para, o que ela faz sem perceber? Ela anda cada vez menos. Começa a evitar a caminhada, começa a desviar uma subida, por exemplo, começa a inventar desculpa para não sair. E aí vem a frase que eu mais escuto no consultório: doutor, acho que eu tô ficando só preguiçoso. Deve ser a idade chegando. Não é preguiça, é o teu corpo desviando você da dor. E ao fazer isso, a pessoa esconde justamente o sinal que poderia ter levado ela ao médico mais cedo. E quem é que tem a chance de ter artéria entupida ali nas pernas? Quem fuma, quem tem diabetes, quem tem pressão alta ou colesterol descontrolado há anos. Esse grupo aí tem muito mais chance de ter as artérias das pernas comprometidas e é justamente essas pessoas que quase sempre nem desconfiam. Terceiro sinal: quando a pele e a temperatura mudam. O terceiro sinal é o mais sutil de todos. É aquela que a pessoa passa anos convivendo sem desconfiar de nada. São mudanças na pele, na cor e na temperatura das pernas e dos pés. Quando o sangue arterial chega pouco ali de forma crônica naquela região, a perna vai dando pistas discretas com o tempo. O pé fica frio, e não é aquele frio passageiro ali de um dia gelado, mas aquele pé que vive frio mesmo quando você está com o pé debaixo da coberta. A cor do teu pé ela muda, pode ficar mais pálida, esbranquiçada, ou puxar ali para o arroxeado, para o azulado, principalmente quando você abaixa ali a perna. A pele vai ficando mais fina, mais lisa, às vezes até meio ali brilhante. Os pelos das pernas, dos pés começam a rarear, a sumir, porque até o folículo do pelo precisa de sangue para se manter. As unhas dos pés ali crescem mais devagar, ficam mais grossas, mais esbranquiçadas. E tem o sinal mais importante desse grupo que você não pode ignorar de jeito nenhum: as feridas no pé ou nas pernas que demoram demais ali para cicatrizar. Um machucadinho pequeno, em vez de fechar em poucos dias, fica ali semanas, sem melhorar. Isso acontece porque cicatrizar exige ali sangue chegando. E se o sangue não chega direito, a pele não consegue se recuperar. Aí tem um detalhe que muita gente faz até sem entender o porquê. A pessoa dorme com o pé para fora da coberta ou pendurado ali fora da cama. Por que ela faz isso? Quando a circulação está mais comprometida, o pé pode doer até em repouso, principalmente quando ela fica deitada ali, com a perna esticada. Aí pendurar ali o pé para baixo, faz um pouco mais de sangue descer para lá, isso alivia a dor na perna. Se você se pegou dormindo assim, sem nunca ter entendido o motivo, vale prestar atenção. E tem um teste de comparação que vale aí você prestar atenção também. Olha aí nas suas duas pernas, uma do lado da outra. Uma é nitidamente mais pálida, mais fria ou mais sem pelo ali do que a outra. Essa diferença entre os lados é um dado importante. De novo, pessoal, sem exagero. Pé frio de vez em quando, num dia gelado é normal. Uma pele mais seca ali não é sozinha sinal de doença do coração. O que acende o alerta é a soma. Pés que vivem frios, cor que mudou, pelo que sumiu e principalmente as feridas que não cicatrizam. O que esses três sinais
têm em comum? Agora junta as peças. O inchaço, a dor ao caminhar e a mudança na pele, elas parecem até três coisas separadas, mas todos apontam para o mesmo lugar. É o teu sistema circulatório que está sob pressão. De um lado, a bomba perdendo a força e represando o líquido, que aparece como inchaço. Do outro, os canos estreitando as artérias e falta sangue nas pernas, que aparece como dor e a pele muda de cor. E por que a perna mostra isso primeiro? Porque ele é o ponto mais longe e mais baixo ali da viagem do sangue. É o último lugar que chega sangue. Por isso que as pernas funcionam como uma janela. Uma janela que te deixa ver o que está acontecendo aqui dentro do seu coração. Entendeu? E agora, o que fazer? Então, o que você faz com tudo isso? A primeira coisa é o que você não faz. Não vai me entrar em pânico, não fecha o diagnóstico sozinho assistindo um vídeo. Nenhum desses sinais sozinhos significa que o teu coração está doente. Na próxima vez que você notar um inchaço, faz certas perguntas aí. É nas duas pernas? Deixa aquele cacifo ali quando você aperta? Ela piora no fim do dia? Vem junto com falta de ar, principalmente quando você deita? Na próxima vez que sentir dor ao caminhar, repara. Ela aparece depois de uma certa distância e some ali quando você para? E olha ali para os seus pés com atenção. Eles estão sempre frios, mudaram de cor, tem alguma ferida ali que não quer fechar? Uma perna está diferente da outra? E aí sim, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, marque uma consulta com o cardiologista. Quanto mais cedo a gente olha, mais simples costuma ser o caminho. Investigar isso é simples. Um exame clínico ali bem feito, em que o médico sente os pulsos ali das suas pernas, examina a tua pele, um ecocardiograma para ver como é que está o teu coração, como é que ele está bombeando, um ultrassom ali das pernas para avaliar a circulação dos vasos das pernas. São exames acessíveis e que tiram a dúvida e te devolvem a tranquilidade. Quando a gente descobre cedo, na maioria das vezes, o tratamento ele é tranquilo e muda completamente o rumo da história. Teu coração, ele quase não fala, mas o teu corpo inteiro está sempre se comunicando. Aprender a ler esses sinais é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer aí com a tua saúde, principalmente depois dos 50. Então olha aí para suas pernas com outros olhos a partir de hoje. Eles têm muito a te dizer. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.